também, ok. No ar, então. Então, hoje, aqui no primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental, a gente tem o prazer, e mais do que prazer, né, honra de receber o Milton Leite, que é jornalista, narrador esportivo, e tem que dizer na internet que dispensa apresentações, porque dispensa também na internet. É um cara que vive um pouco no nosso imaginário, né, a voz dele, né, os bordões. Ô Milton, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o convite, falar um pouquinho de cabeça, né? No futebol se fala muito da bola e pouco da cabeça. E a minha primeira intervenção é essa, de dizer a você muito obrigado, porque você é sempre um cara solícito, aí sempre que a gente te fez alguma abordagem para qualquer tipo de situação que seja positiva, você atendeu. Então, muito obrigado, principalmente para falar da cuca do pessoal. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. Eu quero agradecer muito a chance de estar podendo participar também, porque esse é um tema que me interessa, né? Eu acho que no esporte de alto rendimento de hoje em dia, se você não tratar dessa questão do controle da mente, né, do controle das suas ações através da mente, eu tenho a impressão que não há mais como evoluir, né? Eu tenho a impressão que a evolução hoje do esporte de alto rendimento passa muito por esse tema. Ô Milton, e a gente estava vendo, vou pegar, a gente, claro, está num congresso de futebol mental, mas você falou que a evolução do esporte passa muito por esse tema, me veio logo à mente as Paralimpíadas, as Olimpíadas e o Usain Bolt, que eu sempre olho aquela imagem dele antes da prova, eu acho que você narrou todas as finais dele, algumas, né, não sei se você pegou todas nessa última. Eu só não fiz os 100 metros, fiz os 200 e fiz o revezamento. Mas, enfim, e eu sempre fico pensando que o Usain Bolt, ali na preparação, quando ele está fazendo aquele estilo para a torcida, rindo, brincando, enfim, se concentrando à maneira dele, ele está imaginando, e esse é um pensamento meu, a maneira com que ele vai comemorar, ou o tanto que ele vai abater o recorde mundial. Ele não está pensando se ele vai ganhar ou não. Isso já está formatado dentro da mente dele. Quais outros exemplos, ou você pensa que é assim também, que um cara de alto nível, no nível dele, né, o melhor dos melhores do mundo, e também dentro do futebol, um Cristiano Ronaldo, um Messi, o próprio Neymar, que a gente sabe que tem uma série de dificuldades no entorno dele, mas a hora que ele entra em campo e resolve resolver, esses caras acima da média, eles já têm certeza, na sua opinião, de que a coisa vai acontecer? É uma convicção quase absoluta? Eu pergunto isso porque eu tenho estudos aqui de neurologia, que eu fico, enfim, trazendo também as pessoas para falarem, e elas dizem que os mais novos estudos da neurologia dizem basicamente, o Guilherme Roseguini, repórter aí da Globo, que é araraquarense também, meu grande amigo, diz muito isso. Os mais novos estudos da neurologia dizem que o cérebro, 3 segundos antes de você fazer uma ação, ele já se programa para fazer desde que você a decidiu fazer. Você acha que esses caras, o Usain Bolt, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o próprio Neymar, quando está só no campo, eles já têm certeza absoluta do que vão fazer, da vitória? Talvez, Rodrigo, isso não seja nem consciente, né? Talvez ele, na hora que está ali na largada, ele não está pensando, não, já ganhei e tal. Ele sabe que ele precisa fazer todo o processo dele para ganhar. Mas talvez lá no subconsciente dele, em função de tudo que ele já fez, da carreira dele, do treinamento dele, da preparação, inclusive mental dele, para chegar no ponto em que ele chegou, né, de ser um gênio, de ser um cara absolutamente fora de série, talvez no inconsciente ele já tenha isso registrado lá de que ele só perde para ele mesmo, né, que ele não tem adversários para derrotá-lo. E acho que assim com todos esses caras que são muito acima da média, né? Você colocou aí o Cristiano Ronaldo, você colocou o Messi, enfim, esses caras são efetivamente muito acima da média. Então, para esses caras, eu acredito que esse tipo de coisa já está gravado internamente e ele sabe que se ele fizer o básico dele ali, ele vai ganhar, entendeu? Você sabe que há alguns anos eu li um artigo que dizia que hoje em dia o nível de preparação é tão... Todo mundo conhece tudo, né? Quer dizer, com a internet, com a globalização, enfim. Não há segredo de treinamento para ninguém, né? Em qualquer modalidade, sobretudo no futebol, que tem um rodízio muito grande de relacionamento entre as pessoas. Então, que na verdade, hoje em dia, quando você tem atletas de alto rendimento, mais ou menos no mesmo nível, o que decide efetivamente é a mente, né? É o controle emocional, é o controle mental, é essa preparação mental, né? Que eu não sei se no futebol isso já tem, pelo menos no nosso futebol aqui, né? Eu sei que o Congresso é mundial, que a gente está falando de um universo
é muito maior do Barcelona, do United, do Guardiola, do Mourinho, enfim, de caras que estão também num nível muito alto. Eu não sei se no nosso futebol isso já é verdade, mas essa coisa do controle mental, do controle emocional, né, da parte psicológica, isso, na verdade, entre caras do mesmo nível, acaba decidindo, né? Porque quem está mais bem preparado acaba decidindo. No caso do Bolt, né, ele está muito acima dos outros, né? Eu acho que não é nem o caso de ele ter um nível parecido com os outros, porque ele está muito acima dos outros, os outros estavam enquanto corria. Mas eu não tenho dúvida de que, para esses caras, né, eu imagino que com o Pelé era assim, que com o Michael Jordan era assim, esses caras lá internamente, no cérebro, eles sabem que eles só perdem para eles mesmos. Ô, Milton, você sabe que todo cara muito inteligente, ele acaba dando a resposta dele tão completa, sempre um questionamento que agrega para cima, ao contrário do cara empobrecido mentalmente. Eu queria até citar um que eu lembro de uma discussão ao vivo sua, mas eu me prometi que aqui é futebol mental, não vou entrar no boleirismo, tá? Mas eu ia citar um que levava para baixo, deixa ele para lá. É o seguinte, você estava falando aí e eu estava pensando em algumas situações aqui, rapaz. O cara já tinha certeza que ia ganhar, o cara era um fora de série, aí você foi lá atrás e buscou Pelé, talvez o Garrincha, que se perdeu num outro contexto, numa outra situação, dentro de campo era absoluto, se perdeu fora de campo. Agora, será que isso pode ser treinado? E essa talvez seja a grande razão de eu estar realizando esse congresso junto com você, com os outros que participam. Será que o cidadão comum, dentro da casa dele, ele pode olhar aquela convicção do Usain Bolt, ou aquele mundo de Messi que ele tem um certo grau, não, as pessoas dizem que é um certo grau de autismo, mas eu me esqueci do nome da doença, talvez você lembre ali, ele tem mesmo uma coisa que ele vive ali naquele mundinho dele, e aquele mundo passa a ser o mundo mágico dele, ele só vive naquilo, e por isso faz aquelas barbaridades. Mas aí vai a minha pergunta, não de um especialista, mas de um cara que vivencia isso a todo momento e vê esses caras. Será que o cidadão comum, ele pode, de alguma maneira, se modelar? Ele fala assim, pô, o cara faz, tudo bem que o cara é fora de série, mas eu posso pegar o jeito, a convicção, a certeza dele e trazer isso para mim. Ou aquele rapaz argelino não bateu o recorde mundial não tendo perna do cara que tem perna. Ou nós não temos outros exemplos no dia a dia que gente, na maior das dificuldades, não reclama e faz. Não um pouco esse modelo, Milton? Você está entendendo um pouco a transposição que eu puxei da tua pergunta e estou tentando fazer? Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho assim, que eu acho que isso se treina efetivamente, eu acho que você se prepara para isso. Hoje a gente já tem especialistas, né, mesmo no esporte de alto rendimento, que já trabalham nesse sentido. É claro que eu também acho que ninguém vai se transformar num Messi ou vai se transformar num Bolt só porque vai fazer uma preparação, vai tentar seguir esse tipo de convicção que eles têm, enfim. Mas eu não tenho dúvida que mesmo aqui, um cidadão comum, num time médio brasileiro, um jogador nota 5, 6, que ele pode se preparar mentalmente, que ele pode se preparar melhor e melhorar o rendimento dele, entendeu? É óbvio que ele não vai chegar a ser o Messi, mas ele vai melhorar o rendimento dele. Então, não tenho dúvida que esse tipo de coisa é treinamento também, né? O cara não treina só a parte física, o cara não treina só a parte técnica ou psicológica, ele treina também mentalmente, né? É muito comum você ouvir entrevistas de atletas de alto rendimento quando eles dizem que eles imaginam a prova antes dela começar. Então, quando você falou do Bolt, por exemplo, que está ali brincando e tal, eu não tenho dúvida que no aquecimento, que no treinamento do dia anterior, que ele imaginou a prova, né? Ele imaginou como é que se desenrola, porque ele conhece os principais adversários, ele sabe como cada um larga, ele sabe como cada um chega no final. Então, eu não tenho dúvida, e já ouvi vários deles darem entrevistas, de que dos itens de treinamento é você pensar a prova, é você imaginar como a prova vai acontecer, e é você se ver na prova, né? Porque é aquilo que você falou lá no começo, né? O cérebro acaba registrando isso, e você tem aqueles 3 segundos em que você está vendo o que vai acontecer ali na frente. O Tostão também escreve muito sobre isso, né? Que ele considera que o craque de bola, né? O jogador acima da média, ele pensa à frente dos outros, como se fosse um jogo de xadrez, né? Em que você faz um movimento, já tendo visualizado 4 ou 5 movimentos na frente. O jogador de futebol de alto nível e de fora de série, ele é um pouco isso, né? Ele é o cara que tem ali a bola com ele está pensando já 2, 3 jogadas na frente, né?
Então, essa coisa do mental, é claro que ninguém vai se transformar num craque de bola só porque vai fazer um treinamento desse, ou porque vai ter convicção, vai ter confiança e vai se preparar melhor. Mas eu não tenho dúvida que ele pode melhorar o rendimento dele se ele fizer esse tipo de coisa, né? E o craque fora de série, ele visualiza, como você disse lá no começo, a prova, a chegada, a vitória, muito antes dela acontecer, né? Você sabe, Milton, que eu estou ainda, claro, jornalista sempre sou jornalista, mas estou entrando no mundo dos coaches aí, né, dos técnicos mentais, aí fiz alguns cursos, e nos coachings, o coach, eu não gosto de americanizar muito a língua portuguesa, mas é chamado de coach, né, os caras começaram com isso, eles usam muito esse termo visualização criativa, que é exatamente isso que a gente está falando. Eu estava lendo um artigo sobre o Michael Phelps, né, que é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, e diz que o rapaz tem um treinador mental que vai à casa dele todos os dias e fica falando assim, ó, agora você imagina você batendo na piscina com a curvatura assim, ou assado, da mão, enfim, aquele movimento exato, só que é só uma imaginação mental, e nesse dia ele não faz treino físico. E aí a dificuldade dele na hora de bater desse jeito na piscina é zero, porque de alguma maneira o cérebro dele já visualizou aquilo antes, se acostumou com aquilo, já automatizou aquilo, que bate um pouco com isso que a gente está falando, e talvez possa bater para o cidadão comum, né? Pensar a vida, eu vou generalizar aqui de uma maneira mais positiva, o que vai dar certo, né? Sempre com a ressalva de que a gente não vai chegar a ser um Usain Bolt, um Messi, tem outros atributos do chamado fora de série aí, mas que acontece, a gente está vendo o que acontece também, não estamos criando nada, aliás, estamos engatinhando nesse aspecto mental, engatinhando, né? Os russos começaram com isso, você é um jornalista mais experiente, para não chamar velho do que eu, nas Olimpíadas de Los Angeles, se eu não me engano. Não, Los Angeles eles não vão, né? Os russos vão? Não. Mas pois é, em Munique, na verdade, eles começam com treinamento mental, mas eu ia lembrar do Nuno Cobra, eu li A Semente da Vitória, que é o livro que ele revela o Ayrton, o mental do Senna ali, e ele fala exatamente isso. O Ayrton pegava um carro de passeio e dava uma volta antes dos treinos de classificação para ficar marcando mentalmente a pista, e por isso ele sempre batia a pole position e ganhou tantas provas, porque ele mentalizava a pista. E nosso grande amigo Galvão, muitas vezes falou assim, mas o Senna está dormindo, ele estava mentalizando. Ele estava mentalizando, Milton. Ele estava vendo a prova antes dela acontecer. Ele estava vendo a prova. O Nuno Cobra fala isso no livro, ele estava vendo a prova ali, naquele momento que ele estava deitado, ele estava lembrando das voltas antes e como ele iria fazer, ou seja, já estava fazendo a prova mentalmente. Então, eu digo que você pensa à frente, citou mais um, que eu estou atrás aí para participar do congresso, que é o Tostão. Esse pensa à frente no futebol, na literatura, na medicina, esse pensa muito à frente. Mas, Milton, e para a gente fechando já, não quero tomar muito teu tempo, é uma delícia bater papo com você, e eu deveria deixar você falar mais e falar menos, mas não me aguento, né, porque é sempre legal. Eu já entrevistei aqui alguns caras bacanas da tua função também, que é trazer a emoção para o povo. Eu falei com o Jotinha, com o Jota Júnior, a Alessandra do Vale, que é a mais velha, né? O Luciano teve bastante, ela falou bastante do pai dela, de como ela cresceu com ele naquele mundo mágico do Luciano também, que sonhava de noite e realizava de dia, né? Qual que é a importância de vocês, Milton, do narrador da tua altura profissional, para uma competição, vamos falar do futebol especificamente, mas também dos outros esportes. Eu me lembro de uma propaganda de TV que ficou muito famosa, eu acho que rodava até no Sport TV, talvez na TV Bandeirantes, não me recordo, mas enfim, eles passavam um jogo de futebol sem narração e um com narração, e aí mostravam a diferença, né? Você percebia a sensação quase sinestésica, é diferente, né? O jogo fica chato sem narração, né? De trazer esse lado, porque não é só informativo, definitivamente não é só informativo. Quando a gente brinca no Teu Que Beleza, não é só uma brincadeira, você está tocando outras sensações do cara que está te ouvindo, te vendo, certamente você está. O que você, que é um provocador de emoções, pensa disso tudo, Milton? O que é um jogo com a narração e outro sem a narração?
Rodrigo, você sabe que ao longo da minha carreira eu já tenho aí quase, acho que um pouco mais de 20 anos como narrador de televisão e você vai conhecendo um pouco da profissão a cada dia, e você vai encontrando as pessoas e você vai percebendo a cada dia como você mexe diferentemente com cada uma das pessoas, né? É, eu sempre, assim, quando eu comecei a fazer isso, eu achava que eu era um jornalista ali, que o mais importante era a informação, era acertar o nome dos jogadores, enfim. E aos poucos eu fui percebendo que, na verdade, para quem assiste o jogo, a informação é um detalhe, né? É importante e tal, você situar bem o cara em termos de informação, de jornalismo, mas para o cara é uma diversão aquilo, né? O cara que está na frente da televisão, ele está ali para se divertir, ele está ali para assistir um jogo. Então tem uma dose de entretenimento muito grande e tem, no esporte que é basicamente emoção, né? Tem essa dose de emoção que você falou, de a gente provocar emoção nas pessoas, né? E ao longo da carreira eu fui encontrando gente que vai se identificando com cada uma dessas situações. Eu me lembro, por exemplo, que encontrei uma senhora uma vez no shopping e ela veio com o telefone celular, que o toque do celular dela era uma narração de um gol meu, aquele gol do Ronaldo, Que legal. quando ele estreou no Corinthians e tal. Ele falou, olha, virou o toque do meu celular e tal, ela veio toda eufórica mostrar. E aí tem a brincadeira dos bordões, né, que as pessoas acabam brincando muito com eles, e lá na minha pelada a gente fala isso o tempo todo. Hoje em dia eu encontro gente no aeroporto, ele fala, falam que beleza pro meu amigo aqui e tal, porque ele tá lá não sei aonde. Então, como você acaba mexendo com as pessoas, né? Não só na questão da emoção, mas do entretenimento, de diversão, enfim. E houve um tempo, inclusive, que se debatia, por que os caras gritam gol, né? Como no rádio de antigamente e tal, porque não tem o menor sentido, o cara tá vendo aquilo. Mas você sabe que teve uns 2 anos ou 3 anos atrás, eu tentei mudar o meu grito de gol, diminuí-lo um pouco, né? Porque eu falava, realmente talvez as pessoas tenham razão, né? Não tem muito sentido ficar gritando gol se a pessoa está vendo que foi gol no rádio, isso tem mais sentido do que na televisão. E as pessoas começaram a me cobrar. Pô, por que você não está gritando aquele gol grande? Seu gol tem que ser maior, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, como a gente acaba fazendo coisas que as pessoas, que às vezes você acha que ninguém está percebendo, né? Que não tem importância nenhuma aquilo para as pessoas, e como isso mexe com as pessoas enquanto elas estão sentadas na frente da televisão, né? Então, é muito curioso perceber a reação das pessoas em relação ao esporte, né, que é um negócio que mexe com emoções e que cria personagens, né, como talvez nenhuma outra área de atividade humana, mas ao mesmo tempo como o que a gente faz aqui, né, transmitindo entretenimento, alegria, emoção, às vezes tristeza para as pessoas, como isso é importante para elas e como isso no dia a dia delas tem uma importância, né? De o cara, na pelada dele, gritar o que eu grito no jogo, da senhora guardar no celular um grito de gol que marcou a vida dela porque o Ronaldo estava estreando no Corinthians, enfim. Ou de um título. Eu me lembro quando o Santos foi campeão da Libertadores em 2011, que o Neymar estava surgindo como grande craque e tal. Todo mundo achava que eu era santista. Não, você é santista, porque pô, você transmite os jogos do Santos com uma emoção, não sei o quê. Aí, quando o Palmeiras foi campeão lá em 99 ainda, eu estava na ESPN ainda, foi campeão da Libertadores, as pessoas diziam a mesma coisa. Não, você é palmeirense, eu senti naquele seu grito de gol que você é palmeirense. O Corinthians campeão mundial, não, você é corintiano, porque eu quero... Entendeu? Então, como você acaba se envolvendo na vida das pessoas sem conhecer as pessoas, né? As pessoas te conhecem porque você está na televisão, mas você não conhece as pessoas no seu dia a dia. Mas, de qualquer forma, você está no dia a dia das pessoas, né? Porque você está ali transmitindo emoção, participando de alegria, as pessoas, tem muita gente que conversa com a televisão enquanto você está narrando, enfim. Então eu acho muito gratificante esse lado do trabalho de você perceber, de encontrar as pessoas na rua no dia seguinte e elas comentarem coisas que você falou na sua transmissão, que muitas vezes você acha que não tem ninguém prestando atenção naquilo, né? E tem um monte de gente ligada em cada sílaba que você fala, né? É muito legal. Ô Milton, você tem noção de que muita gente às vezes está numa depressão profunda e só quem passou por isso sabe o que é? Quem tem histórico na família, a pessoa não, que beleza, só de ver teu rosto no vídeo, né, porque pouca gente dentro desse universo grande, que você trabalha numa das maiores emissoras do mundo, tem a noção de que você, eu vou falar aqui, de que você salva vidas? Não sei se chego a tanto, o Rodrigo, mas eu sei assim, a cada dia eu recebo uma nova informação de como essas coisas são importantes, né? Você sabe que também, alguns anos atrás, uma historinha que tem um pouco a ver com isso que você falou, né, da depressão, de uma pessoa que está doente, uma pessoa que está no hospital, às vezes assistindo um jogo pela televisão e tal, e você está ali divertindo essa pessoa. Sabe que alguns anos atrás eu recebi uma mensagem, não lembro se foi e-mail, se foi carta, enfim, de uma pessoa deficiente visual, a pessoa não enxergava.
e ela falou assim, eu gosto de assistir jogo com você, porque com você eu não preciso enxergar o jogo, porque eu estou vendo o que está acontecendo, você está dando todas as informações. E aquilo, aí vem um nó na garganta, né? Você fala, meu, como é que uma pessoa que não enxerga vem dizer para mim que ela está enxergando o jogo porque eu estou transmitindo de maneira A ou de maneira B, enfim. E aí, como você disse, tem muitos exemplos que talvez a gente nem fique sabendo, né? De que pessoas que estão enfermas, de uma pessoa que está deprimida e se diverte com o que eu falo, de uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, mas o futebol talvez ali para ela seja uma válvula de escape, né? Enfim, como você disse no começo desse assunto, você provocar emoções também acaba sendo uma responsabilidade muito grande, né? Você acaba tocando em sentimentos das pessoas e efetivamente é um pouco do que a gente faz na televisão, né? Então, realmente, eu também recebo muita informação sobre como essas coisas são importantes para quem está do outro lado da televisão, né? A última agora mesmo, e já aproveitando para te agradecer, né, por você ter participado aqui com a gente, eu queria que você deixasse um recado mesmo para as pessoas da importância desse aspecto que eu estou chamando de mental, mas a gente pode chamar de quântico, de espiritual, de legal, a gente pode chamar de qualquer coisa que traga esse algo a mais emocional, esse algo a mais que tire a pessoa daquele estado de ausência, né, e a coloque num estado de presença, né, e é isso que vocês fazem, vocês narradores, e não é porque sou seu amigo, porque sou amigo de vários, inclusive de que participam aqui. Para mim, e para muitos, você é o melhor narrador do Brasil. Isso não é uma competição, eu estou dizendo isso porque eu quero também. Eu queria que você deixasse, então, um recado final aí para as pessoas, porque você vai ter uma audiência qualificada aqui, não que você não tenha, viu, Milton, mas o pessoal de internet é um pouquinho diferente, e o pessoal que vem para um congresso de futebol mental é mais diferente ainda. Então, você deixasse um recado nesse sentido para essas pessoas, e muito obrigado para você. Bom, Rodrigo, o que eu queria talvez deixar para as pessoas é que, primeiro, essa coisa do mental pode ser importante para o futebol, para o vôlei, para o basquete, mas pode ser importante e é muito importante na vida das pessoas, né? De repente você não tem nada de profissional de futebol ou de qualquer atividade esportiva, a gente fala disso porque é o nosso meio, mas até no seu trabalho, você é engenheiro, você é pedreiro, você é empregada doméstica, enfim, você mentalizar que o seu dia vai ser de tal forma, que você vai produzir melhor no seu trabalho fazendo de tal jeito, enfim, exercitar o seu cérebro para que isso seja verdade, né? E aí a gente volta lá no comecinho, quando você falou do Bolt, né, quando ele vai dar largada, que ele fica brincando, ele mexe com a câmera, ele mexe com o cara do lado, com a torcida, pede palma e pede silêncio. Que aquilo é acreditar nele mesmo, né? Quer dizer, ele faz aquilo porque ele tem uma confiança tão grande de que ele vai fazer bem feito o trabalho dele na prova que ele vai disputar, que eu acho que as pessoas deviam adotar um pouco isso, né? Ter confiança no que se faz, né? Em qualquer área de atividade humana, você se prepara para alguma coisa, né? Você estuda para alguma coisa, você se esmera para fazer um determinado trabalho. Então você tem que acreditar naquilo que você fez, né? Eu, por exemplo, não acredito em superstição. O técnico tal só trabalha com camisa azul, o outro só usa cueca tal, ou então o cara tem que fazer, o ônibus tem que entrar de frente, não pode entrar de ré. Eu acho que isso é subestimar a própria capacidade. Se eu acredito que esse tipo de coisa, uma camisa azul é que vai fazer o meu trabalho ficar bom, é porque eu não fiz o meu trabalho direito até então, eu não me preparei para aquilo. Eu não tenho superstição nenhuma, eu costumo dizer que eu não tenho superstição nenhuma, por quê? A minha superstição é o meu trabalho, a minha preparação para o meu trabalho, é o estudo que eu faço antes de cada jogo, é a carreira que eu desenvolvi. Tudo isso é o que me dá confiança de sentar lá e fazer o meu trabalho. Eu não sei se eu sou melhor, se eu sou pior, mas enfim, eu acho que eu sou bom no que eu faço, porque eu estudo muito, porque eu me preparo. Então eu tenho confiança quando eu vou para uma transmissão, seja ela da abertura do campeonato da Série B, seja ela a final da Copa do Mundo, uma prova do Bolt na Olimpíada, eu tenho confiança naquilo por tudo que eu me preparei, né? Então eu acho que as pessoas têm que, talvez, mentalizar isso, a gente está falando de mente aqui, de preparação mental, de que a gente faz no trabalho da gente, ou na vida da gente, aquilo que a gente se preparou para fazer. Então se a minha preparação é bem feita, se a minha preparação técnica, física, mental é bem feita, eu vou fazer o meu trabalho. Eu posso até não ganhar um jogo eventualmente, mas vou fazer bem feito o meu trabalho. Enfim, então o que eu queria deixar de mensagem é isso: confie no seu próprio taco, né? Se prepare e confie naquilo que você se preparou para fazer. Milton Leite, que beleza, hein? Não, eu tenho que falar também. Isso aí fica... Pô, cada um quer falar, que beleza, cara. Você criou uma coisa monstra. Você é monstro como ser humano. Muito obrigado.
Obrigado Venha a você. sempre que nos visite virtualmente. Quando tiver em Araraquara, pessoalmente, a porta da casa está sempre aberta. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Um abração para você. Primeiro Congresso Mundial de Futebol Mental, um programa desenvolvido especialmente para você com os maiores nomes do futebol. E olha só, além de você poder assistir a nossa transmissão gratuita do dia 20 ao dia 26 de março, o congresso não para por aí. É possível assistir no seu tempo e quantas vezes quiser, adquirindo o nosso plano ouro ou prata. O plano ouro é o nosso pacote completo com 21 super entrevistas e adquirindo agora você garante bônus exclusivos. Confira os bônus do plano ouro. Um bate-papo exclusivo com a Marta, que foi eleita 5 vezes melhor do mundo. Um bate-papo exclusivo com o Nando Tunes, que é irmão do Zico e o primeiro jogador anistiado do Brasil. Tem também um podcast do Cláudio Zaidan, falando com exclusividade sobre futebol mental. No Plano Ouro, você pode emitir o seu certificado de participação no Congresso. O livro A Bola e o Verbo, de autoria do Rodrigo Viana, é também um bônus do Plano Ouro, mas atenção, válido somente para os 100 primeiros. O e-book Futebol Quântico segue também como bônus no Plano Ouro. Ele traz o melhor treinamento mental com os ensinamentos, dicas e técnicas dos maiores atletas mundiais. E para complementar a lista, temos um grupo oficial no Facebook, um espaço reservado para interação sobre os assuntos relacionados ao Congresso. Todos estes bônus, se somados, resultariam no valor acima de R$3.000. Então aproveite! Hoje eles estão inteiramente grátis no Plano Ouro. Adquira o Plano Ouro por apenas 12 vezes de R$ 74,10 ou 741 à vista. Além do Plano Ouro, no Plano Prata você pode adquirir cada entrevista separadamente por apenas 12 vezes de R$ 8,18 ou R$ 81,75 à vista.